De volta. De volta. Beleza. Vamos dar sequência agora aos ativos da construção. PDG. Bom, ontem, se bem lembro, no qual já aventávamos a possibilidade de ela vir buscar um patamar um pouquinho mais baixo. Tá? Para quem está iniciando para quem está iniciando agora aí nos calls, faz muito tempo a gente vem analisando PDG, aí é uma questão de você revisar as análises pregressas, porque tem muita informação contida nelas. Inclusive, desde a hora que ela, num rompante aqui, testou os R$4, e é a nossa resistência maior, né? Perto ali dos 4. Ela quase chegou lá, mas não foi. E ela fez uma lateralização. Isso tudo ficou explicado. Então, de repente, é hora de você revisar aí. Vai nos meus links no Gui Invest e revisa para trás, mais ou menos. É só ver que dia foi isso. Enfim. Moral da história. Chegamos hoje. Isso é assim para você ter o contínuo das coisas. Porque é bem diferente você acompanhar um ativo ao longo do tempo, que você tem a sua história mais vívida na cabeça, do que cair de paraquedas agora. Mas assim, aí você já saberia que a possibilidade de ele testar esse patamar aqui é bem real e concreta, e é em torno de 3,20, tá? Ele provavelmente vai fazer isso, tá? 3,38. Então ele vai vir mais um pouco, e aí eu fico de olho que aqui deve aparecer, importante, pressão de demanda, pressão de compra. Todo comprador que veio aqui e aí recuou e voltou aqui e fez esse fundo mais alto que esse, deve reaparecer aqui. E se não aparecer, também é um sinal importantíssimo que o mercado vai me dar. Um dos dois sinais ele vai me dar. Então, de olho aqui, tá? Enquanto isso não acontece, já estamos na fase do nada a fazer, porque já está dentro aqui da acumulação. De volta. Então, nada a fazer. Se rompe aqui para fora, eu imagino que aqui seria a partir de uns 13,45, mais ou menos, a possibilidade de querer voltar a buscar aí os 4 pilas parece ficar interessante. E o stop é curto, né? O stop é justamente voltar para dentro da acumulação. É o contra-viés que eu preciso. Se eu vou operar um viés de força, eu tenho que ter um contra-viés que é a falta de força. E se ele entrar para dentro da acumulação, vai estar me mostrando. Tá? Seria isso. PDG. BISA está mais ou menos na mesma situação, só que ela já corrigiu demais. Né? Corrigiu mais que PDG. Ou seja, do verbo ou sejar. Ou seja, o mercado está me mostrando que BISA é pior que PDG. Sei lá por quê, tá? Sei lá por quê. Sei lá se é a sua colocação no mercado, se é seu perfil de dívida, se é a sua perspectiva de crescimento, se é, sei lá, se está tendo com problema na entrega dos imóveis. Não sei. Só sei que o mercado está vendo BISA pior do que vê PDG. Ponto. Então, se você tem dúvida sobre qual comprar, quem sabe você não se fia no que o mercado vai mostrando. Que Brookfield está com uma perspectiva um pouquinho pior do que PDG. Ponto. Essa região aqui de 3,30 não poderia perder, né? Se perder, fica complicado. Porque num passado recente, ela não custou tão barato assim. Estão vendo aí por quê, né? Ela tinha aqui, ó, e no começo de 2009 ainda, ela tinha uma área de acumulação, rompeu a maior, e aí até o limite inferior dessa área aqui, ó, ele está sendo testado lá, com vias até de querer perder. Olha aí, ó, onde é que está passando lá a minha reta. Claro que tem uma margem de variação aqui.
Então, quem sabe eu já não considero essa mais de baixo aqui, né? Então, abre o olho aí. Porque depois, se perder aqui, ó, até por uma questão de simetria, a primeira, ainda que não seja a primeira simetria direta, é lá, né? É lá. E se eu vou considerar a simetria indireta, ficaria pelo menos aqui. Estaria bem perto, estamos aqui. Fica complicado. O moral da história, fica complicado. Se perder 3 pila, fica complicado. Se perder os 13,20, a tendência de buscar 3 fica cada vez mais forte. Se perder 3, então nem se fala. De qualquer forma, o cenário baixista aqui não me chamaria tanta atenção, porque o último viés dela é exatamente esse. O que me chama a atenção é justamente segurar aqui, ter a capacidade de segurar e voltar para cima dessa acumulação aqui, ó. Daqui para cima, tá? Eu acho que fica um cenário melhor. Desse box aqui. Acima desse box eu tenho esse outro box. E depois mais um cluster, né, para cima. Ou seja, daqui até aqui nada a fazer, mas daqui, que é os 13,50 até os 4, se o mercado mostrar mudança de viés, pode dar um bom gás aí para um trade, tá? Sabendo que tem a resistência imediata em 3,75. Mas enfim, é de monitorar para ver o que vai acontecer. De repente, até, dependendo da forma como acontece, nem fica interessante fazer nada. Mas é uma questão de ver, tá? É uma questão de ver como acontece. Porque de 3,50 até 3,75 são 25 centavos. Eu tenho que ter um stop curto. Às vezes fica complicado encaixar esse trade. E por melhor que ele possa parecer, a relação risco-retorno pode não ficar favorável. Ele acaba sendo, à luz da lógica, né, da lógica de jogo, né, a relação risco-retorno, entre o quanto eu posso ganhar e o quanto eu posso perder, pode estar sendo um trade até burro, né, um trade burro. E é melhor que tenha ficar de fora. Então, fica na dependência aí, tá? Por enquanto nada. E Guatemi, que não é bem setor de construção, mas é algo parecido, é setor de shopping center, né? E aí shopping tem a parte construída, etc, né? Então é o momento de colocar talvez aqui. Ficaria entre o misto, ficaria mais de consumo, né? Mais consumo do que qualquer outra coisa. Mas vou colocar aqui porque já tem 3 ativos para consumo. Então fica ali. Bom, e Guatemi, vejam que ela tem uma perspectiva já bem interessante, né, nos últimos dias. Só que, como está muito perto aqui de uma resistência, é natural, aqui eu teria até um topo, tem outro topo, doji aqui, ó, e fez de novo lá. Então, se não é triplo, é pelo menos duplo. Seria até um triplo com o primeiro topo acima dos superiores, né, acima dos sucessores. Então, um topo mais alto, topo baixo, baixo e topo duplo aqui. Tá? Ou topo triplo descendente, como quiser considerar. Eu acho que aqui, inclusive, tendo feito essa volatilidade, o mercado dá sinais de que ficou complicado, está ficando complicado. Eu não vejo o que fazer aqui, a não ser que o mercado rompa para cima os 43,80, que seria perto de 44. Antes disso, nada a fazer. Nada a fazer. A não ser que recuasse mais, aí sim, fica num patamar um pouco mais convidativo, talvez aqui assim, nessa faixa, né? Quem sabe até seria forçar muito, né? Esperar que caísse até aqui. Mas a questão é que não fica interessante, me parece, tentar forçar aqui, comprar e esperar que suba,
porque esse tipo de sinal aqui que o mercado vai me dando em topo duplo, com sombras, né, 2 enforcados na sequência, é um sinal que não é lá muito agradável, tá? É um sinal que não é muito agradável. Eu veria com especial atenção essa questão. Eu acho que ou espera subir bem e compra o rompimento, porque na verdade isso aqui no médio prazo não deixa de ser uma ampla faixa lateralizada. E se romper para cima com convicção, o mercado vai estar me dando sinal de que o viés para o setor de shopping center, especificamente para o setor desse aqui, pode ser efetivamente bem convidativo, tá? Deixa eu tirar isso aqui, que não tem muita importância. Isso aqui, seria mais ou menos isso. Esse é o cenário. Tá? Ou rompe com convicção os patamares superiores aqui, ou recua para uma cotação um pouco mais convidativa, né? Comprar mais baratinho. A moral seria comprar mais baratinho um bom ativo. O mercado está me mostrando que é um bom ativo, né? Vejam quanto subiu, né? E a despeito de toda a problemática no mercado, ele pouco corrigiu, né? Olhem, a correção máxima aqui em junho, que foi um ambiente de extrema aversão a risco generalizado, né? Ficou bem mais em cima do que no começo do ano, por exemplo, né? Ó, tá aqui, ó, janeiro, para motivo de comparação. Mas enfim, não é uma análise fácil, tá? De fazer assim, Iguatemi, assim como tá agora. Eu esperaria qualquer tipo de sinal. De 42,50 para 44 não ficaria confortável, tá? Seria o rompimento dessa máximazinha aqui. Eu ficaria confortável só rompendo 43,80 para mais. Fazer o quê? Às vezes a gente tem que ter muita paciência mesmo. Ok? Encerrando, volto em